Cara, no futebol, uma escolha errada, você manda sua carreira lá pra baixo. Hoje o vídeo que nós vamos reagir é do canal Atacofute. Toda escolha tem seu preço. Cada escolha tem seu preço. Essa frase é bem autoexplicativa. Às vezes você abre a mão de alguma coisa para conquistar outras. E no futebol, isso pode ser bom ou ruim. Vamos O vídeo começa, cada escolha tem seu preço. E já aparece o Neymar no PSG, você já fica chateado, pô. Todo mundo sabe que foi a escolha errada. Fica lá no Barcelona, uma hora você ia ser melhor do mundo, cara. pegar o Pelo amor caso de do Deus. Gerson, por exemplo. Desde que voltou pro Flamengo em 2023, se tornou um dos jogadores mais desequilibrantes do país. Se tornou mais ídolo ainda de uma torcida imensa e capitão do time. Além, óbvio, de conquistar uma vaga na seleção brasileira. Porém, esse ano ele decidiu ir pro Zenit, ganhando muito dinheiro e bom. Hoje já dá pra dizer que essa escolha foi péssima. De lá pra cá o Gerson... Escolha péssima mesmo. Aqui você fica aí no Instagram olhando os negócios de futebol, moleque. Toda hora aparece lá uma foto do Gerson no banco do Zenit. Triste pra caramba. Ele tava de ídolo do Flamengo. Aí ele pega e me sai num dos seus auges da carreira, porque ele tava jogando muito. O último jogo que ele fez lá no Mundial de Clube contra o Bayern de Munique, o Gerson comeu a bola. Ele foi o melhor em campo da equipe pro Flamengo. Depois vai pra um Zenit. O Zenit também paga caro nele. Pra deixar no banco tá de sacanagem. Mas você já vê que parece que ele se arrependeu. Só se atrapalhou e do outro lado o Flamengo está voando. Provavelmente com seu melhor elenco em muito tempo, enquanto o meia tá lá na Rússia. Às vezes alguns jogadores decidem abrir mão de certas coisas e dá errado. Às vezes uma carreira podia ser muito maior esportivamente, mas eles escolhem pelo dinheiro. Ou às vezes simplesmente só não era pra ser. E é desses casos que falaremos hoje. E cara, faz 2 meses que o Gerson tá na Rússia e já tem várias notícias falando que ele já quer sair. Tem papo de Arábia até de voltar pro Brasil, mas vamos trazer uma linha do tempo, porque essa história é inacreditável. E a gente nem precisa voltar muito, tá fresco na memória o quanto que o Gerson tava jogando no Flamengo. Vou lembrar principalmente daquela semifinal contra o Corinthians na Copa do Brasil, onde tá louco, ele jogou muito. Mas em todos os campeonatos aqui da América do Sul ele sobrava e não era pouco. Pra Pô, ele tava bem pra caramba. E não era só no Flamengo, não. Até a seleção brasileira ele tava bem. Torcedor pedindo ele de titular. E com o Dorival, o Gerson era até titular da seleção. 2025 o Flamengo vai lá e renova seu contrato, aumentando seu salário e colocando uma multa de 25 milhões de euros. Valor bem menor do que era antes. Mesmo assim, ele tava na seleção, era prestigiado, um dos melhores jogadores do país e faltava um ano pra Copa. Exatamente. Não tinha motivo pra ele sair. Tinha. Claro que tinha. Óbvio que existe o fator dinheiro, mas presta atenção no que estava acontecendo com ele na seleção. Com o Dorival ele ganhou espaço, chegou a fazer gol, ser titular Contra e o chegaria o Uruguai. Ancelotti. O nome Gerson na Copa não era dúvida nem surpresa pra ninguém. Porém, Com o Ancelotti nós não sabemos se ele ia continuar sendo o titular da posição. Mas que ele ia estar no elenco, ele ia estar. Porque aqui no Brasil ele tava voando. E o Ancelotti não convocar ele, já ia beirar loucura, entendeu? O torcedor ia ficar pistola. com essa mudança de multa, aparece o Zenit na Rússia, chegando pra ele com um salário que era uma fábula, e aí, entrando em atrito com a torcida, o capitão do Flamengo aceita sair ainda no meio de 2025. Ainda daria tempo dele jogar o Mundial pelo clube, mas pô, que momentozinho pra ele sair também. Vamos só analisar pela perspectiva do elenco do Flamengo, olha isso. Desde a saída do Gerson na Gávea pintou Samuel Lino, uma contratação caríssima. Pro meio campo onde Gerson jogava veio Jorginho e depois Saul, ou seja, Pô, o fogo disso tudo. O Gerson saiu, todo mundo achando que ele ia fazer uma falta danada, só que aí chegou Jorginho e Saul, moleque. É mesmo nível ou ainda se duvidar, o Jorginho, o Saul pode ser melhor que o Gerson ou não, aí vai questão de opinião. Mas o nível não decaiu, entendeu? Só melhorou. O Jorginho tava jogando Champions League um tempo atrás e o Saul a mesma coisa. a torcida do Flamengo não tá sentindo falta nenhuma dele. E pra completar, o time joga um futebol totalmente absurdo. Pra piorar, além de queimar um pouco da sua idolatria no Zenit, ele claramente não tava feliz quando chegou. Ficou fora de uma das listas do Ancelotti, mas não para por aí. Na Rússia, nos últimos 6 jogos, Gerson ficou fora de 4. E não é que ele tava na reserva não, tá? Ele não foi nem relacionado. E olha, Ô, louco. Os russos também tá de palhaçada, quer dar mó dinheirão pra tirar o cara do Flamengo, pra depois deixar no banco, ô, dá aquela segurada, porque tem a fase de adaptação. Você chega lá, mó gelo danado, caindo neve. O jogador tem que ir se adaptando aos poucos. Tudo bem, o Gerson tem talento, mas não é assim, já chegou e tá voando, é um ou outro que consegue isso. Então, deixa o cara se adaptar, mas deixar ele fora do jogo, deixar ele fora do banco, loucura. pega esses adversários: Orenburg, Parieniene, Baltica e Akhmat Grozny. Eu nem sei porque eu parei pra falar isso, né? Mas vamos continuar. Agora a notícia mais recente é de que além de não estar feliz e estar sem espaço, Gerson já quer sair e nem descarta voltar pro Brasil. O problema é que pro Flamengo, Que isso, ele já quer voltar, já se arrependeu, só que pra voltar pro Flamengo tá osso, hein? O Flamengo, desde que o Gerson saiu, contratou os dois, que nós já falou que joga uma barbaridade, e o Flamengo ganhou tudo, ganhou Libertadores em cima do Palmeiras, ganhou o Brasileirão basicamente em cima do Palmeiras, que deixou eles em segundo. Você é louco, o Flamengo não sentiu falta nenhuma do Gerson. Nessa daqui, quem saiu perdendo foi o jogador.
ele tá muito bem sem ele. Pra ser justo, olhando no ponto de vista do Gerson, um jogador de 28 anos fechar um contrato da Rússia pode ser uma grande oportunidade financeira. Mas cara, se colocar na balança, não faz sentido. Uma coisa é se ele fosse pra Arábia, ia ganhar até mais e provavelmente não ia sair do radar da seleção, até porque os jogadores que têm ido pra lá não têm saído. Mesmo assim, se ele fica e joga a Copa no ano que vem, só de estar na Copa, ele já chama muita atenção e podia ganhar até mais em qualquer clube que ele fosse. E é óbvio, a torcida do Flamengo tá muito brava com ele e tem toda razão. Em pouco tempo, o próprio Gerson já percebeu que sua escolha pode ter valido menos a pena que ele pensava. E seu futuro, principalmente pensando em Copa, é completamente incerto. Mas se você pensa que Até quando o dinheiro vale mais que tudo, que seus sonhos, que seus objetivos, porque aqui na balança para ele ir pro Zenit só pesou a grana, cara. Não tinha outra coisa para ele ir pro Zenit. Se ele fica no Flamengo, ia estar jogando muito, porque ele era titular absoluto e já era um dos melhores jogadores, tava confortável com o elenco, o estilo de jogo, ia pra seleção brasileira e ano que vem ele ia jogar uma Copa do Mundo. Aí não tem o que fazer, só que ele trocou tudo pro Zenit que ia pagar mais. Aí tá abandonado lá no Gelo, cara. Que escolha, hein, mano? Fica no Brasil, joga a Copa do Mundo. Igual ele falou, a visibilidade dele numa Copa do Mundo ia ser absurda. Dependendo com o futebol que ele tava, até time grande de Premier League, ou pode ser da Espanha, da Alemanha, ia querer contratar o Gerson, porque bola ele tem. ele é o único jogador que fez movimentos que não valeram a pena? É óbvio que não. E olha, só pra deixar claro, o que a gente tá discutindo aqui é no aspecto carreira. Muitos desses caras fizeram movimentos financeiros, o que eu entendo. Nesse vídeo eu vou trazer mais 5 Entra também esse aspecto, né? O cara é ser humano. E queira ou não, quem não quer contar uma grana a mais? Você tá indo sair pro seu trampo aí, na rua. Por exemplo, você carrega areia e você ganha 100 conto todo dia. Aparece outro cara ali e falou, aí, irmão, vamos carregar areia ali comigo? Eu vou te dar 200. Já era, você abandona o cara que tá com você ali, que você tá indo pro trampo de 100 conto pra carregar areia e vai no de 200. Então, também não dá pra ficar jogando muito, não. nomes e pra continuar vamos Escolhas, seguir né? no Zenit, mas há um pouco mais de tempo atrás. Se liga. O nome da vez é o Hulk. E que escolha errada. Voltando pros seus tempos de Porto, o Hulk jogava muito em Portugal, tá? E na temporada 2010-11 era um absurdo. Um dos Papo reto, hein? Se você puxar aí uns gols que ele fazia lá, moleque, só canhão de fora da área. melhores do time. Olha esses números, foram 53 jogos, 35 gols e 27 assistências, ainda com o título da Liga Europa. O primeiro interesse foi do Manchester City, que ofereceu cerca de 60 milhões de euros pra ter ele, mas na época o próprio Porto recusou. Cara, imagina se o Hulk pega esse início de projeto do City, ele ia ser muito legal de ver na Premier League. Mesmo assim, continuando em 2012 as procuras ainda seriam altas. Tinha Barcelona, Chelsea, que era o campeão da Champions, mas por 60 milhões de euros ele fechou com o Zenit. E vamos Ô, louco, o Hulk tava chamando muita atenção quando ele tava no Porto, mas também os números dele é absurdo. Tava participando de muitos gols do time, seja com gol 35 e deu um monte de assistência, sem contar as jogadas que ele gerava perigo, né? ser justos, o Hulk até trouxe certa mídia pro Zenit. E na época ele mesmo falou que fechou porque o clube seria um dos grandes, mas esse projeto não deu certo. Ficou lá 4 temporadas no que poderia ser o seu auge O da hora do Hulk no Zenit era esses comercial aí, né? Os caras abusando da força dele. no futebol europeu. Fazendo várias Com apenas 30 pegadinhas. anos ele se mudou de novo pra ganhar muito dinheiro, dessa vez na China. A gente pode dizer que ele pegou o bonde da Rússia pra ganhar muito dinheiro e também depois ele pegou o bonde da China, onde ele tinha, eu acho que o salário mais caro do mundo. Pera aí, deixa eu confirmar. Quando ele tava no Zenit, ele foi o mais bem pago da Rússia e na China ele tinha salários maiores de que Cristiano Ronaldo e Messi. Olha quanto dinheiro que devia ser. Mas em Aqui é loucura, hein? Mas também pra esses futebol é isso, né? Você troca, tipo, o prestígio de estar em clube grande, de ser um jogador mega conhecido e tá voando muito nesses clubes, que você ganha uma moral enorme pra ganhar muita grana. questão de carreira, é um cara que poderia ser ainda mais lembrado. Digo isso porque pra nós brasileiros, antes dele voltar a jogar no Brasil, a visão que a gente tinha do Hulk era de um cara só força física. E hoje a gente, graças a Deus, conseguiu mudar essa visão. Que bom que deu pra ver ele jogando muito no Galo, fazendo temporadas absurdas e conquistando essa percepção o Hulk que a gente tem sobre ele diferenciado. hoje. Mesmo com 40 anos, o cara tem um vigor físico e uma qualidade que tá louco. Mas acho que é consenso geral. Se ele tivesse ido pro Chelsea ou pra talvez o City, ele poderia ter uma carreira muito mais lembrada em outros lugares. E seguindo nessa mesma linha, E ele ia ficar como? Com uma moral absurda. O torcedor ia falar, o Hulk jogou no Chelsea, o Hulk jogou no Manchester City. Diferente de você falar, uau, o Hulk jogou no Zenit, entendeu? É outra coisa. mas numa escala um pouco menor, o próximo que eu vou trazer aqui é Roger Guedes. Não tô falando que ele poderia ser de alto nível na Europa não, tá? Mas pelas escolhas dele, ele poderia ter sido ídolo em algum lugar, por exemplo. Ele tem só 28 anos e fez 5 temporadas da carreira dele ou na China ou no Catar. Dava pra ele ser ídolo ou ser o grande jogador de um time aqui do Brasil. Digo isso Condições de ser ídolo aqui no Brasil ele tinha, porque os times que ele vem, quando ele joga uma temporada aqui no Brasil, o Roger Guedes voa, joga pra caramba, faz bastante gol, passe, até as jogadas dele, o cara é diferente aqui no futebol brasileiro. porque ele Sempre teve ele sim vai seus bem. momentos, mas nunca ficou muito mais do que isso. Teve seus problemas no Palmeiras, mas no seu empréstimo no Galo teve um grande momento, inclusive sem
no Palmeiras, o Felipe Melo, no aniversário dele, amarrando o cara, tacando o ovo, ele perdeu a linha, tá? Sendo artilheiro do Brasileirão por um tempo, até que acontece a sua primeira venda pra China em 2018. Lá ele fica um tempo, acontece a pandemia e ele volta pro Corinthians. E cara, a identificação dele foi imediata. Não sei se é porque ele jogou no próprio Palmeiras e quando ele jogava contra o rival, ele fazia gol todo jogo, mas ele se deu muito bem. No Corinthians foram 126 jogos, 44 gols e 10 assistências, mas em determinado momento se tornou o grande cara do time. Tem aquele gol absurdo que ele faz contra o Galo na Copa do Brasil e pra ser sincero, em 2023 ele era um dos grandes jogadores do país. Mas ele tinha que realizar um sonho. E foi aí que antes da semifinal da CDB, nesse mesmo 2023, Roger Guedes acertou com o Al Rayyan. E sendo sincero, ele tá jogando muito lá, eu fui olhar os números e são excelentes. Temporada passada, por exemplo, foram 31 gols e 5 assistências em 40 jogos. Um ótimo jogador, ganhou muito dinheiro, mas que colocando na balança suas escolhas, do lado desportivo podia ser ainda mais reconhecido. E olha, eu posso estar julgando aqui, mas se eu fosse ele, dependendo do valor que fosse, eu também acho que eu sairia por dinheiro. Só que vamos lá, o Guedes poderia ser gigante no Corinthians ou jogar em um time de menor escala na Europa. Talento ele tem, mas ok. E no Corinthians a torcida gostava dele, isso por causa contra o Palmeiras ele voava, né? Ele tinha aquela raiva, gostava de jogar contra o Palmeiras. Então o jogador já com identificação, confiante no clube, só fica e faz história. Só que aí também quando a China chama, moleque, dependendo do momento, você tem que contar forte, você tem que fazer uma grana pra você também. Porque isso ele não fez e eu espero de verdade que ele volte pro Brasil ainda há tempo de jogar em alto nível, porque é um cara que joga muito. E pra continuar... E toda temporada um monte de time fala que é o Roger Guedes. Aparece Atlético Mineiro falando, tinha o Grêmio que tentou a contratação. Deixa eu sair um pouco desse roteiro. O próximo dessa lista que eu vou falar é o Dudu. Nesse caso, talvez não foram as escolhas de transferências, e sim as escolhas de atitude. Acho que eu posso pular a parte dele no Palmeiras, né? Lá ele jogava muito, mas desde que ele teve sua grave lesão no joelho, ele meio que perdeu espaço. E teve toda a briga dele lá, até os rumores dele fechar com o Cruzeiro. Aí tinha negociação, depois ele ficou, falou pra Leila, vou trabalhar no Cruzeiro, e ele conseguiu. Chegando lá, era junto com o Gabigol a grande contratação, mas ele arrumou umas tretas e essa passagem foi muito curta. E aí... Pô, que negócio louco o futebol, hein? Cruzeiro contrata o Gabigol e o Dudu pra ser as estrelas do time. Dudu já tá fora do Cruzeiro e tá no seu maior rival. E o Gabigol ficou no banco pro Caio Jorge, que tá voando, mano. Você não sabe, nós não sabe de nada. Você pensa que o ano vai ser de tal jeito, porque contratou tal, do nada surge um moleque que tá comendo a bola. Qual o próximo clube que ele fecha depois? É o Atlético Mineiro. Assim, pra ser justo, não é uma escolha ruim você ir tanto pra Cruzeiro quanto pra Atlético, são dois times gigantes. Mas chegar provocando seu time anterior na camisa, vários problemas extracampos recentes, e eu não sei qual que vai ser o futuro do Dudu. Isso porque a notícia mais recente que temos é que Sampaoli não pretende utilizar. Então, e agora? As decisões de como lidar com sua carreira desde a lesão foram péssimas. Na boa, Pô, como esse vídeo aí tem um tempinho atrás já, nós sabemos que o São Paulo ainda usou o Dudu, né? Titular até na final da Sul-Americana, onde ele foi vice e ainda foi um dos melhores jogadores lá do Atlético. Tava chamando a responsa, não conseguiu fazer gol. Qual que é o futuro? Quem que vai trazer ele? Porque, pô, já jogou muito, mas tá em baixa, mostrou que tem problemas de relacionamento e agora vai ter que descer um degrau, provavelmente. Eu acho que ele ainda tem espaço em alguns times, mas vamos ver, não sei o que vai acontecer. E como a gente viu com o Dudu, às vezes até o certo termina como errado. Depende de muitas coisas. Tem várias situações dessa pelo mundo e eu vou citar mais dois aqui nesse vídeo, mas antes disso eu vou parar aqui pra pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Aquela velha história, tem vídeo toda semana por aqui, brabo, né? Alguns com assuntos mirabolantes. Então se você curtir, por favor, me dá uma chance. E se o Dudu tava numa descendente, um cara que tava crescendo ainda mais na carreira era o John Arias no Flu. O mundial desse cara é impecável, mas o que corria, o que tinha de intensidade e o que ajudava, é só olhar pro time do Flu hoje. Do meio pra frente, Arias era o único nota 9 desse. Vou te contar, o que o Arias jogou no Mundial não foi brincadeira. Na minha mente não tinha como ele ser banco no Wolverhampton. E a temporada do Wolverhampton tá sinistra, tá horrorosa. É o último colocado da Premier League e o Arias, que voava aqui no futebol brasileiro com sobra, é banco. E assim, apesar de tudo, era um cara que tinha muito a entregar ainda. Era ídolo, já tava na seleção colombiana, só que a Premier League não bate na porta sempre. Ainda mais pra um jogador da idade dele. Nesse caso também não foi um movimento financeiro, mas eu entendo que jogar na Inglaterra é muito tentador. Só que é aquela história que o Gabigol disse uma vez: vale mais a pena você brigar pra não cair na Europa ou ser ídolo e campeão aqui no Brasil. Cada um escolhe o que quer. Hoje o Arias tá no banco do último colocado na Inglaterra. Dos movimentos que eu citei antes, esse é o mais compreensível talvez pensando em carreira, mas do Fluminense na América do Sul pro Wolves na Europa pode ser considerado que é descer de uma prateleira. E eu gosto muito do Arias, tá? Pô, o Arias joga muita bola. Na minha mente ia ser assim, uma temporada no Wolverhampton, ele jogando demais e daqui a pouco ele aparecia até num time melhor.
Achava que tinha tudo pra dar certo na Só não Europa e aconteceu. vamos ver, porque até agora tá dando errado. Pô, o Flu do jeito que tá na semifinal da Copa do Brasil e ainda tá na Sul-Americana. Imagina se o Aras estivesse aqui, podia ser ainda mais vezes campeão. E a escolha errada que eu digo, às vezes não é só sobre transferência. Pra continuar, deixa eu trazer um que a grande escolha ruim foi provavelmente no momento de montar o seu prato. Vocês vão entender. Olha, o Hazard pra mim no Chelsea era sinônimo de Premier League e de futebol inglês. Digo isso porque quando eu comecei a acompanhar mais de fato, ele era totalmente inacreditável. Rápido, ágil, driblava, chutava, bom, era um cara completo. Ainda Tão era completo forte. que o Real Madrid, quando perde o Cristiano Ronaldo, alguns anos depois aposta nele pra ser o novo camisa 7. Lembra que eu falei do problema dele com a balança? Então, chegamos lá. Desde que chegou no Real Madrid, Hazard não apareceu em forma em praticamente nenhum momento. Foram várias fotos onde ele estava claramente acima do peso. E quando não era isso, o problema eram as lesões. Pra completar, surgiu um tal de Vinícius Júnior. Em pouco tempo ele assumiu a lacuna do Cristiano. Hazard Pô, isso daqui, mano, é maneiro, tá? Os caras contratou o Hazard pra dar o segmento ali do Cristiano Ronaldo, pra ser o sucessor. Contrataram um craque, porque o Hazard nessa época tava jogando muita bola e era um dos melhores jogadores do mundo. Chegou o Vinícius Júnior, primeira temporada, o Vinícius Júnior tava meio mal, os caras falavam que ele tinha que evoluir. O Florentino Pérez bateu o pé, eu não vendo esse moleque nem a pau. Daqui a pouco, Vinícius Júnior, praticamente o melhor do mundo, só não ganhou a bola de ouro porque roubaram ele, cara. E um dos melhores jogadores do Real Madrid na atualidade. já não era mais necessário. E sem nem jogar muito mais tempo, ele se aposenta em 2023, quando sai do Real. Ele mesmo depois disse que ele tinha dificuldades toda a carreira dele de manter o foco. E tá tudo bem. Mas pô, 32 anos, o Hazard podia ter jogado mais uns 3, 4 anos tranquilo. E sabendo É, ele no Real Madrid foi triste. O cara até desistiu do futebol, depois não quis mais nem jogar bola. disso, talvez se ele ficasse no Chelsea ele pudesse ter o mesmo destino? Eu não sei, mas a verdade é que no Real Madrid não deu certo. Como no título do vídeo, as escolhas têm seu preço. Às vezes podem parecer boas, às vezes já parecem ruins. Mas nos casos que eu citei aqui, as carreiras desses jogadores poderiam ter sido até maiores. Sei que alguns ganharam mais dinheiro, sei que alguns decidiram por uma coisa que parecia certo, mas enfim, vamos de conclusão. Nesse vídeo pudemos ver que toda escolha pode ter seu lado bom ou ruim, até quando elas parecem perfeitas, como a gente viu nesses últimos nomes. Pra É verdade, igual o Hazard. Indo pro Real Madrid, quem falava que ele tava errando? Isso daí é um erro, fica no Chelsea. Ninguém. Todo mundo achava que ia ser um acerto. E lá ele ia ser até melhor jogador do planeta. encerrar, acho legal voltar no caso do Gerson, porque é muito curioso o arrependimento dele vir tão rápido. As escolhas de cada jogador no futebol são pessoais, e sem dúvidas, existem muitas outras coisas que se pode priorizar. O dinheiro, a segurança da família, ou até um outro padrão de vida. O que não falta no futebol são momentos meio interestelar, onde a gente assiste jogadores que a gente bota muita fé fazendo escolhas que não queremos que eles façam, mas isso é algo que não podemos controlar. As perguntas pra hoje que eu deixo são as seguintes: pra onde você acha que o Gerson poderia voltar caso decidisse de novo jogar no Brasil? E por último, se fosse você, trocaria a idolatria e a oportunidade de estar em grandes cenários pra jogar em locais alternativos e ganhar muito dinheiro? O preço disso seria só seu pra cumprir, então deixa a sua opinião nos comentários. Tá maluco? Mais um vídeo brabo do Ataco Fute. E o Gerson, poxa vida, hein, meu? Ele fez a escolha errada, não tinha como. Era melhor ficar no Flamengo. Ainda mais nós sabendo agora o que aconteceu, né? Flamengo campeão de tudo esse ano, vai jogar um Intercontinental. Já pensou? Flamengo ganha um Intercontinental? Pô, era pro Gerson estar no elenco e sendo destaque do time também. Mas aí ele quis ir pro Zenit e até a chance dele de jogar a próxima Copa do Mundo praticamente tá zero, porque ele não tá sendo convocado, ele tá ficando no banco do Zenit um monte de jogo. Teve aí uns 2, 3 jogos atrás que eu vi, ele tinha até feito gol, tinha dado assistência, mas ele lá no Zenit, a real é que não tá legal. Rapaziada, se vocês gostaram aí do react, curte, comenta, se inscreve no canal, vai me dar uma moral enorme. Tamo junto e até o próximo vídeo.